Olá, bem-vindo ao canal Livro Aberto. Hoje, dando sequência aos comentários das lições da Escola Bíblica Dominical da Editora Betel, falaremos sobre a lição de número 7, Família, os cuidados com a era digital e com os idosos. O texto bíblico está em Levíticos capítulo 19, versículo 32 e 1 João capítulo 2, versículos de 15 a 17. A lição desta semana traz dois assuntos que são diferentes. Fala sobre os cuidados com a era digital e os cuidados com os idosos. Eu acho que falar sobre os dois tópicos numa mesma lição, você acaba prejudicando tanto um quanto o outro. Por isso, eu vou optar por falar apenas sobre os cuidados com a era digital. Por ser um assunto mais abrangente do que o cuidado com os idosos, por ser um assunto que está mexendo com o comportamento das famílias e, por consequência, com o comportamento da própria igreja. Então, eu devo priorizar nesta lição fazer um comentário sobre os perigos da era digital. Não resta dúvida de que o mau uso das redes sociais e da internet tem prejudicado relacionamentos na família. Principalmente porque não há controle. Crianças, adolescentes, jovens e adultos usam essa parafernália de forma descontrolada. E esse descontrole do uso da internet, do uso das redes sociais e de todas essas ferramentas que estão à disposição hoje do usuário da grande rede, eu diria que se deve principalmente a dois motivos. O primeiro deles foi a rapidez com que esse fenômeno chegou. Ela surpreendeu a todos, principalmente os mais velhos, que seriam aqueles que exerceriam algum controle sobre o uso desses equipamentos, e a rapidez com que isso foi invadindo nossas casas, as nossas vidas, enfim. Podemos dizer que há 30 anos atrás, há pouco mais de 30 anos, nós não conhecíamos aparelhos celulares, não conhecíamos a internet. E hoje nós já consideramos que viver sem esses instrumentos é algo inadmissível. Então essa rapidez com que eles entraram na família, nas nossas casas, na igreja, enfim, fez com que fossem surpreendidos aqueles que deveriam ter mecanismos de controle e eles não foram criados. E um segundo motivo é pela dificuldade que os mais velhos tiveram de dominar essa tecnologia. Aliás, a maioria dos mais velhos, e aqui mais velhos eu quero chamar pessoas com mais de 60 anos de idade principalmente, eles tiveram uma grande dificuldade em dominar essas ferramentas. Na verdade, ainda não dominam. Pessoas com essa idade que eu estou me referindo precisam sempre de ajuda para lidar até com o celular, que eu diria é o instrumento mais simples de toda esse monte de tecnologia que invadiu as nossas vidas nos últimos 30 anos principalmente. Então essa dificuldade de controlar essas ferramentas, de compreender o uso dessas ferramentas, fez com que eles não fossem controlados. E, além da dificuldade dos mais velhos, a facilidade dos mais jovens. Hoje, há crianças com 4, 5 aninhos que já fazem uso de ferramentas da internet com desenvoltura. Outro dia mesmo, eu estava na igreja, quando eu estava sentado lá no banco da igreja, normalmente, esperando o início do culto, chegou um garotinho perto de mim. E ele não tinha mais do que 5 anos, aquele garoto, com um telefone na mão, um smartphone, aliás, na mão. E ele perguntou assim: tio, qual que é o Wi-Fi da igreja? Eu olhei para aquele garoto e eu falei: eu não estou acreditando que eu estou vendo. Um garoto naquela idade, o aparelho dele provavelmente não tivesse internet conectada, e ele queria usar o aparelho nas redes sociais e queria o Wi-Fi da igreja. Para que vocês vejam a que ponto nós estamos chegando. Aquilo que poderia ser
O avanço mais significativo nas comunicações, interação social, facilitador de procedimentos diversos, vem se caracterizando como uma ferramenta prejudicial à convivência familiar e aos relacionamentos de forma geral. Dizem até, já é um chavão criado por conta do uso desses instrumentos dentro de nossas casas, que a internet conecta pessoas que estão longe e separa pessoas que estão perto. Isso é verdade. Hoje, não é raro você ver pessoas dentro de casa, ao invés de se levantar de um cômodo e ir para o outro para falar com uma pessoa, ele fala com ela por telefone, pelo WhatsApp. Então veja que a coisa é mais séria do que a gente possa imaginar. E o descontrole no uso dessas ferramentas, o apego exagerado, está gerando transtornos. E eu diria transtornos graves. Há até uma doença que agora está sendo identificada e caracterizada, chamada de nomofobia. O que é nomofobia? É o medo irracional, aliás, fobia já é um medo irracional, de que uma pessoa tem de ficar sem poder usar o seu aparelho celular e, por extensão, sem poder usar a internet. Isso gera uma ansiedade, gera uma dificuldade que a pessoa tem de administrar, e a esse processo todo que desencadeia numa doença, eles deram o nome de nomofobia. Então veja que não é algo muito simples, é algo grave que nós estamos vivendo hoje. Com o avanço científico e tecnológico, hoje você ficar sem o smartphone nas suas mãos, você se sente meio sem roupa, meio nu, meio sem nada. Outra coisa que causa muito transtorno é quando você vai ficar algum tempo fora e você esquece o tal carregador. É outro problema grave que a gente está hoje enfrentando. Meu objetivo nesse comentário é chamar a atenção para o perigo do mau uso das ferramentas, dos aplicativos, enfim, disponíveis na internet e nas redes sociais. Eu quero dividir esse assunto em 3 tópicos e mais as nossas aplicações que eu quero falar no final desse comentário. Eu quero começar falando sobre a avalanche da era digital. Eu não sei exatamente, é até difícil você determinar quando que a internet começa a invadir as nossas casas da forma como ela está invadindo hoje. Mas o fato é que os últimos 30 anos têm sido mais significativos nesse avanço científico e tecnológico. O profeta Daniel, no capítulo 2, versículo 4, ele afirmou que até o fim do tempo a ciência se multiplicaria. Eu acho interessante que a NVT ela fez uma tradução dinâmica desse texto, traz dizendo o seguinte, que o conhecimento aumentará. Ciência e conhecimento existe um pouco de diferença, mas no sentido que nós estamos lidando hoje com a internet, com as redes sociais e com toda essa parafernália, a palavra conhecimento ela é mais adequada do que ciência aqui. Então veja só, em 1982, portanto, há 40 anos, ou pouco mais de 40 anos, eu fiz o meu primeiro curso na área de informática. Eu fazia na época a faculdade de economia e fiz uma disciplina sobre a questão da informática. Naquela época ele nos afirmou o seguinte, olha, hoje em dia, a cada 50 anos, o conhecimento que o homem tem, ele se multiplica. 82, há 40 anos atrás, a cada 50 anos, aquele professor afirmou que o conhecimento se multiplicaria. Agora, veja bem uma coisa. Esse avanço científico e tecnológico, hoje,
ele ultrapassa, ele multiplica por 2 o conhecimento que o homem tem a um tempo cada vez mais curto. Segundo o cientista Ray Kurzweil, ele diz que hoje nós estamos vivendo a era das leis do crescimento exponencial do conhecimento e dos retornos acelerados. Para ele, a ideia fundamental que está por trás aqui é que o conhecimento humano e o progresso tecnológico não avança mais linearmente, mas de forma exponencial. Isso significa que a taxa de crescimento aumenta ao longo do tempo. Segundo essa visão, a cada período fixo, hoje já se faz essa previsão, o conhecimento dobra. E quanto mais o avanço ocorre, mais rápido ele vai se tornando. Porque as máquinas se tornam cada vez mais competentes, mais capazes de tomar as próprias decisões. Hoje, nós estamos vivendo a época da inteligência artificial. Eu vou falar um pouquinho sobre isso mais na frente, embora não vá aprofundar no assunto. Tá? Agora, o que é a lei dos retornos acelerados? É a ideia de que a evolução tecnológica não segue uma progressão linear, mas exponencial. Ou seja, o crescimento ele vai se tornar cada vez mais rápido e não vai demorar muito tempo. A cada 2, 3, 4 anos no máximo nós estaremos com um crescimento científico e tecnológico inimaginável. Ora, qual de nós que começou a lidar com o computador há 30 anos atrás? Eu comprei o meu primeiro computador, eu creio que foi há mais ou menos uns 30, 32 anos atrás. Era uma ferramenta complicada, era uma coisa meio difícil. Hoje nós temos os nossos computadores que são micro, eu quero chamar a atenção para isso, são microcomputadores e eles têm uma capacidade de trabalho, de desenvolver aquilo que a gente quer, de maneira que é quase inimaginável. Então imagina onde nós vamos chegar. Isso tudo implica que o conhecimento científico e tecnológico vem dobrando em períodos cada vez mais curtos, e a única coisa que impede esse crescimento mais rápido são algumas limitações na área social, principalmente. Mesmo no mundo acadêmico, no mundo científico, há um certo receio de que o computador, se não tiver controle, ele vai superar em muito a própria capacidade humana de controlá-lo. Então é algo absurdo, muito, mas muito perigoso, e esse tipo de problema é que impede o crescimento mais rápido do que já está acontecendo. Nós não podemos negar que o avanço nessa área tem trazido benefícios absurdos para a humanidade. Eu não quero aqui descer a detalhes sobre o que vem acontecendo, mas eu quero apenas destacar algumas áreas que esse avanço trouxe contribuições muito, mas muito expressivas. Primeiro, na área da saúde, as vacinas, por exemplo, que são desenvolvidas hoje. Ora, eu imagino que no tempo que o Dr. Sabin desenvolveu a vacina contra a pólio, ele pesquisou muito. Aliás, quando ele ganhou o prêmio Nobel pela invenção dessa vacina, o discurso de agradecimento dele, ele disse o seguinte, eu não me lembro as palavras dele, evidentemente, mas ele disse algo mais ou menos o seguinte: esse prêmio não é meu, mas é daqueles que antes de mim trabalharam para que nós chegássemos onde nós chegamos. Então veja que até bem pouco tempo, isso não vai muito, 40, 50 anos atrás, a invenção de uma vacina, ela era muito, mas muito demorada, levava anos e anos de pesquisa. Hoje não. Hoje é uma questão de meses. Veja, por exemplo, o que aconteceu agora com a Covid-19, em 2020.
Em 2020 começou a epidemia, em 2021 nós já tínhamos vacina. Tal a rapidez com que essa tecnologia ela possibilitou o surgimento da vacina contra a Covid. Na área médica, o que nós estamos vendo hoje, tecnologias inovadoras, como imagens, equipamentos que escaneiam o corpo humano e identificam detalhes que até bem pouco tempo era impossível você imaginar. O modo que são realizadas as cirurgias hoje, com o mínimo de invasão, por exemplo, é algo assustador. As comunicações, a internet habitou o mundo. Hoje nós vivemos o que chamamos de aldeia global. Nos conecta com o mundo instantaneamente. Eu posso estar aqui no Brasil fazendo um trabalho relativo ao que está acontecendo no Japão, na Austrália, na Oceania, na Europa, nos Estados Unidos ou na África, ou em qualquer lugar do mundo. Eu posso me conectar instantaneamente, ao mesmo tempo que as pessoas lá estão fazendo alguma coisa. É algo absurdo que nós jamais poderíamos imaginar. Hoje nós temos a telefonia móvel, por exemplo. Não tem pouquíssimo tempo que foi inventado o celular, a telefonia celular. Algo extraordinário. Parece que foi ontem e hoje nós estamos com os nossos smartphones. Algo que uma criança hoje pode manipular, ela pode mexer, ela pode fazer o que ela quiser. Nós temos isso tudo facilitando a nossa comunicação, permite contatos com o mundo inteiro. Eu estava conversando agora recentemente com um amigo que está nos Estados Unidos, como se nós estivéssemos falando aqui com um colega que está aqui no plano ou em qualquer lugar. Tal foi o avanço que isso aconteceu. Ainda nós temos as TVs inteligentes. Você se conecta na internet, você se conecta em diversas coisas com as nossas televisões mais modernas. É algo absolutamente extraordinário. E na educação? O que é que nós poderíamos apontar na educação? Ferramentas digitais, plataformas online, recursos educacionais interativos transformaram o processo de aprendizagem, tornando o conhecimento muito mais acessível. Hoje, nós temos condições de fazer qualquer curso que desejarmos sem sair de casa. O que é que isso trouxe como benefício? O baixo custo desse processo de você entrar numa universidade para fazer um curso. A capacidade que você tem de estar conectado o tempo todo. Se você tiver tempo, você pode ficar estudando 24 horas por dia. Os cursos EADs, que quando iniciaram há bem pouco tempo, não eram tidos como sérios, não eram levados muito a sério. O próprio mercado de trabalho discriminava os cursos feitos à distância. Há bem pouco tempo o MEC fez uma pesquisa a respeito dos cursos feitos à distância e se comprovou que muitos deles são vantajosos, são mais bem qualificados do que os cursos presenciais. Tudo isso por conta da tecnologia que nós temos hoje. Então, toda essa facilidade que nós temos. E na indústria? Automação, impressão 3D, que é algo absolutamente inimaginável até bem pouquíssimo tempo. Mas a automação hoje é algo extraordinário. Na área de energia, energias renováveis, armazenamento de energia, nos transportes. O que ainda impede esses veículos de estarem sendo produzidos em escala cada vez maior são os lobbies. É ela que impede, porque se
deixar de ser consumido, embora o petróleo não seja utilizado somente para movimentar veículos, automotores e carros, etc. O que mais representa o consumo de combustíveis fósseis é a gasolina, é o diesel. Então, por isso, esses veículos ainda não estão sendo produzidos a preços mais acessíveis e em grande escala. Transporte autônomo. Hoje já não é segredo para ninguém que existem veículos que não precisam mais de o ser humano controlando eles. Então nós temos aí as descobertas científicas. Isso tudo que eu disse são apenas alguns exemplos que ilustram esse avanço científico que nós estamos vivendo hoje e que está impactando positivamente a qualidade de vida que nós temos, promovendo inovação, eficiência e solução para muitos dos problemas globais. O que impede, evidentemente, mais avanços é o próprio ser humano, que ainda tem algumas resistências. Agora, é importante notar que esses avanços também representam desafios éticos, sociais, ambientais, que precisam ser considerados, gerenciados de forma responsável. E eu diria o seguinte, que talvez a área que mais vem tendo avanços científicos e que precisa ser tratada com muito, mas com muito cuidado, seja a área da inteligência artificial. O que é a inteligência artificial? A inteligência artificial refere-se à capacidade de um sistema computacional realizar tarefas que normalmente exigiria a inteligência humana. No tópico 2 eu quero falar a respeito de problemas que podem ser causados pelas plataformas e aplicativos que afetam diretamente a vida espiritual. Esdras, quando voltou para Jerusalém do exílio, em sua oração ele disse ao Senhor: meu Deus, estou confuso e envergonhado. Para levantar a minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa tem crescido até os céus. Isso foi dito há cerca de 500 anos antes de Cristo, portanto há 2.500 anos mais ou menos. Mas Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Olha, não há como negar que a internet trouxe benefícios. E benefícios muito, muito significativos. Mas esses benefícios estão sendo ofuscados na vida de muitos crentes pelas possibilidades que se abriram para que o pecado seja cometido de modo descontrolado. O que poderia ser uma bênção tem sido uma tragédia na vida de muitas pessoas. O que poderia ajudar no crescimento espiritual, e tem ajudado, tem trazido fontes de pecado para muitas pessoas. Eu costumo dizer às vezes que o computador ele contraria até a Bíblia, porque Tiago diz assim: de uma mesma fonte não pode sair água doce e água amarga. Na internet você tem uma mesma fonte, água doce e água amarga. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. O que até agora, como disse o escritor aos Hebreus, era embaraço, do qual deveríamos nos livrar com o uso dos smartphones, se transformaram em pecados. E pecados que são cometidos de forma livre, aberta e descontrolada. O desejo pela pornografia agora pode ser satisfeito com 2 ou 3 toques no smartphone. O adultério virtual vem sendo praticado por um número cada vez maior de cristãos, inclusive obreiros e líderes. E não pensem que o adultério virtual é menos grave do que o adultério real. O adultério virtual ele afeta moral e espiritualmente uma pessoa tanto quanto o adultério praticado tendo a outra pessoa do seu lado. Conversas picantes, nudes, mensagens comprometedoras,
tudo isso circulam pelas redes sociais, disparados por cristãos que vão do púlpito à porta das igrejas. Não pense que isso vai ficar barato. Não pense que a frieza espiritual que Jesus profetizou que ia acontecer não está acontecendo. Veja, o número de desigrejados que nós temos hoje no Brasil. O que são os desigrejados senão um grupo que está dentro desses, que a iniquidade aumenta e o amor esfria? Então todas essas coisas estão acontecendo dentro das nossas igrejas, dentro de nossos lares. O pior de tudo isso é que não há nos púlpitos das igrejas nenhuma atitude que desestimule esse tipo de comportamento. Até porque, infelizmente, muitos daqueles que usam os púlpitos das igrejas como pastores e líderes estão com culpa no cartório por cometerem os mesmos pecados que os outros cometem. O que poderia ser utilizado para distração passou a ser usado para contaminação da vida espiritual. E hoje tem muitos, mas muitos cristãos dentro das nossas igrejas viciados em pornografia, sexo virtual. E eu quero dizer uma coisa para você que talvez você não concorde, mas tudo bem. Mas é verdade do mesmo jeito. Vício não tem cura. Vício você administra. Do mesmo jeito que uma pessoa que tem o vício de cocaína, de maconha ou de qualquer outra droga ilícita, ele pode adquirir o vício em pornografia. E tanto um quanto o outro não tem cura. Você precisa saber administrar isso. Mas como administrar uma coisa que você tem ela na sua frente, sendo oferecida a você de graça, 24 horas por dia? É como você exigir que um viciado em cocaína, tendo o pó à sua frente, tendo tudo para ele utilizar, ele consiga superar o vício. É muito complicado isso. Uma outra coisa que é a relativização da palavra de Deus. Isso faz com que nada mais seja errado. Porque dizem que o que é errado é a intenção de quem pratica uma coisa, não exatamente o que ela faz. Mas não é isso que as Escrituras dizem. Hoje cada um pode decidir o que é certo, o que é errado, o que pode e o que não pode fazer. A Bíblia deixou de ser uma regra de moral e ética para os cristãos, mas aquilo que é divulgado nas redes sociais, pela internet, nas diversas plataformas, vem ditando o comportamento dos membros das nossas igrejas. Isso é profundamente lamentável. O que é que nós precisamos fazer a fim de minimizar os efeitos maléficos do avanço científico e tecnológico? Eu posso responder com uma frase muito simples. Eu não sei. Mas eu tenho ideia sobre o que nós podemos fazer para diminuir esses efeitos maléficos que esse avanço tem provocado nas nossas vidas, principalmente nas nossas vidas espirituais. Primeiro, controlar, ser mais comedido no uso de toda essa parafernália patrocinada pela revolução tecnológica. Se você prestar atenção, quase 90% do que você faz na grande rede não tem o menor sentido. Pode muito bem ser deixado de lado. Eu diria que mais de 90% das mensagens que você recebe no WhatsApp, Facebook, Instagram e outros meios, mais de 90% delas não tem o menor sentido. Mas nós estamos tão dependentes dessa coisa, estamos tão viciados que tudo parece importante para a gente. Então, primeiro, controlar e ser mais comedido no uso. Segundo, manter vigilância sobre o que, principalmente, crianças e adolescentes acessam em seus smartphones, tablets e computadores. Nós precisamos manter mais vigilância sobre isso. É proibido dar um smartphone para uma criança, um adolescente? Embora eu não sei exatamente para quê, mas não é proibido. Agora, manter a vigilância é obrigação. Terceiro, nós precisamos recolocar a Bíblia no centro de nossas vidas espirituais, sem relativizar sua palavra, suas verdades.
Veja, aquilo que as Escrituras não definem claramente como errado ou como proibido, devemos agir com serenidade e temor. Não é porque a Bíblia não define como errado ou como pecado que eu vou praticar livremente. Como disse Paulo, nem todas as coisas me convêm, nem todas as coisas edificam. Então nós precisamos ter cuidado com isso. Agora, aquilo que as Escrituras definem como pecado, devemos agir com temor, reverência e santidade. Agindo dessa forma, nós estaremos dando um passo gigantesco em direção à mudança de hábitos que nós temos hoje. Nós precisamos utilizar a Bíblia como fonte de busca para crescimento espiritual e para atingimento da nossa maturidade. Não há outro meio que possa contribuir mais significativamente do que a Bíblia para que isso aconteça. E nós devemos transmitir seus ensinos aos membros da família, principalmente crianças e adolescentes. Agora, não é de qualquer jeito, é de forma sistemática e zelosa. Como Moisés recomendou aos pais: as palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e você as inculcarás a teus filhos. Inculcar significa ensinar todos os dias, com todo o empenho, com toda a dedicação. Se você quiser saber mais, leia lá em Deuteronômio capítulo 6. Nós devemos ainda limitar os acessos e o tempo de acessos à internet e às redes sociais. Veja só, o tempo que é utilizado nas redes sociais e na internet pelas pessoas é meio discutível. Existe muita divergência quando você pega dados de pesquisas, porque ainda não há pesquisas feitas com clareza sobre o quando nós estamos usando a internet para trabalhar. Por exemplo, hoje, quem faz home office usa o computador e a internet. Então, claro, essas pessoas vão passar muito mais tempo utilizando as redes sociais e a internet. Não tenha dúvida. Mas há um percentual muito grande de pessoas que usa as redes sociais por um tempo exagerado, muito grande. Há algum tempo atrás, uma revista evangélica publicou uma estatística dizendo que nós passávamos quase 5 horas por dia nas redes sociais. A revista Vogue publicou, infelizmente eu não copiei o site, mas ela publicou uma estatística dizendo que foram feitas pesquisas entre pessoas com 16 até 64 anos. O Brasil ficou em segundo lugar no mundo como o país que mais usa a internet e as redes sociais, atrás apenas da Indonésia. Agora, existem informações de outras pesquisas que divergem dessas. Por exemplo, eu já vi pesquisas que apontam que o país que mais usa a internet é a África do Sul. Enfim, mas o uso por tempo exagerado tem sido um grande problema que nós estamos enfrentando hoje. E isso nós precisamos mudar. Hoje, só de internet, só de redes sociais, as pessoas passam em média 4 horas por dia no Brasil. É muito tempo isso. É muito, muito, muito tempo isso. Não dá para a gente ficar insensíveis a esse tipo de coisa. E o tempo gasto com a internet e as redes sociais, eles divergem. Mas em todas as pesquisas são apontados tempo muito, mas muito exagerado no uso dessas ferramentas. Isso nós precisamos ter cuidado. E muito cuidado. A igreja hoje está sofrendo por conta da falta de controle disso. Nós hoje deixamos de levar para a igreja as nossas Bíblias impressas e levamos aplicativos de Bíblia nos nossos celulares. Eu posso parecer retrógrado, mas eu discordo completamente dessa prática. Igreja deve se levar Bíblia impressa. O estudo da Bíblia tem que ser feito na Bíblia de papel e não na Bíblia virtual. A Bíblia precisa ser manuseada, tocada. Nós precisamos disso. Você pode até achar que eu estou sendo
exagerado, extremista, mas ocorre o seguinte, que quando você leva seu celular, seu smartphone para a igreja, para você pretensamente fazer uso dele para ler a Bíblia, você acaba se perdendo. Porque você não faz uso dele só para ler Bíblia. Você vai fazer outras coisas e isso atrapalha você dentro do... Eu quero encerrar esse comentário falando um pouco das aplicações que eu queria deixar para você nesta lição. A primeira, não resta dúvidas de que o mau uso da internet e das redes sociais tem prejudicado muito os relacionamentos familiares e a vida espiritual de nossas famílias. Pense nisso. Não são só benefícios de avanço, não são só facilidades que elas trouxeram vícios, elas trouxeram separação, elas trouxeram distanciamento, elas trouxeram falta de diálogo dentro de casa, falta de olhar no olho do outro, falta de conversar, de sentar. A internet hoje atrapalha, porque cada um prefere ver o que está no seu próprio equipamento. Segundo, não podemos negar que o avanço científico e tecnológico trouxe benefícios maravilhosos para a sociedade. Entretanto, o mau uso dessas ferramentas mais prejudicou do que ajudou na nossa vida espiritual. Por que eu falo isso, irmãos? Porque tudo que eu consegui fazer pela internet, na minha vida profissional, na minha vida acadêmica, enfim, foi muito útil. Mas se eu conseguisse canalizar todos os recursos da internet para mudar a minha vida espiritual, nós ganharíamos e ganharíamos muito. Deixa eu te dar um pequeno testemunho. Com a pandemia que começou em 2020, nós tivemos, infelizmente, dificuldade de nos reunirmos para congregar. Eu fiz um propósito naquele período de estudar mais a Bíblia, usando a internet, usando meu smartphone, usando meu computador, usando os recursos do avanço científico e tecnológico. Eu posso dizer para vocês uma coisa, nesses 3, 4 anos que eu venho fazendo uso disso, eu tenho crescido como cristão, como pastor, como estudante da palavra de Deus, e eu tenho aprendido muito mais do que anos e anos que eu passei em bancos de faculdades estudando. Então é importante a gente entender isso. Terceiro, os benefícios trazidos pela internet e redes sociais estão sendo ofuscados na vida de muitos crentes. Sabe por quê? Pelo mau uso deles, fazendo com que suas vidas sejam totalmente sujas pelo pecado, pela imoralidade, pela lascívia, pela impureza, pelo adultério virtual, pelos nudes que são transmitidos, pelas conversas picantes que são feitas. Infelizmente, o avanço científico e tecnológico prejudicou a vida espiritual de muitas pessoas. Quarto, a relativização da palavra de Deus tem feito que nada do que se faz seja considerado pecado. Tudo é relativo. E isso não é verdade. Nós podemos mudar, mas a palavra de Deus não, ela permanece para sempre. É isso que ela própria diz. Finalmente, nós precisamos urgentemente controlar, ser mais comedidos no uso de toda essa parafernália patrocinada pelo avanço científico e tecnológico da nossa era. Manter vigilância, principalmente com relação às nossas crianças e os nossos adolescentes. E recolocar a Bíblia no altar na nossa vida familiar. É isso que nós precisamos. Porque se tirarmos a Bíblia do lugar dela, nada, nem todo o avanço científico e tecnológico vai resolver o nosso problema do pecado. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que sua vida e sua família sejam preservados desses avanços maléficos que estão chegando e entrando dentro de nossos lares.